Querido aluno, querida aluna do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jumper, bem-vindo ao último vídeo da aula Introdução à Educação Cristã, do nosso curso de especialização em Educação Cristã. No nosso último vídeo, no vídeo anterior, nós falávamos a respeito do modelo de Frankena para elaboração de uma filosofia da educação. E ao falarmos sobre isso, nós vimos que a caixinha B ali é o ponto de partida de tudo. Crenças sobre Deus, sobre a realidade, sobre o homem, sobre o conhecimento, orientam ou são substrato da construção de uma filosofia da educação. Se queremos que essa filosofia da educação seja consistentemente cristã, ela tem que necessariamente partir de uma cosmovisão cristã. E é por isso que nesse vídeo nós vamos falar a respeito da intersecção entre cosmovisão cristã e conteúdo escolar. Como essas coisas se influenciam mutuamente, né? Então, veja só, quando nós falamos de educação, nós estamos falando principalmente de um sistema de ensino, estamos falando de um conteúdo a ser transmitido por um livro-texto. Agora, da onde essas coisas vêm, né? Ali no modelo de Frankena, a gente já viu, elas vêm de uma cosmovisão. Cosmovisão diz respeito aos conceitos básicos, às crenças fundamentais que estruturam a nossa compreensão da realidade. Sobre essas crenças fundamentais surgem os nossos valores, os nossos mores, as coisas que nós entendemos que são boas, que são justas, que são belas, que devem ser buscadas. E a partir daí nós estabelecemos os nossos conceitos básicos para entender a realidade. Portanto, a cosmovisão precede a educação. A educação ela pode influenciar a cosmovisão, mas a cosmovisão define, a cosmovisão ela determina a prática educacional de alguém e aquilo que alguém ensina, né? Então, promover uma educação escolar cristã significa assumir os princípios e valores básicos da Bíblia como lentes para compreender e explicar a realidade à nossa volta. Uma educação a partir da visão de mundo cristã consiste numa oportunidade de ler o mundo, tendo como guia epistemológico, o guia que nos orienta quanto ao conhecimento, a revelação de Deus em sua palavra. Portanto, esse é o ponto de partida de tudo. Agora, o que é uma cosmovisão cristã? No que consiste a cosmovisão cristã? Esse é um assunto que, obviamente, você vai ter no curso de Cosmovisão Reformada, que é ministrado pelo Dr. Felipe, né? Mas se a gente for colocar isso de uma maneira muito sucinta e muito direta para fins introdutórios nessa disciplina, nós podemos dizer que há alguns elementos que caracterizam uma cosmovisão cristã, né? Ela olha para a realidade da criação e diz que as coisas que existem e estão aí porque um Criador as trouxe à existência. Ele criou todas as coisas e o resultado dessa criação por parte desse ser perfeito, sábio e bom foi um mundo que ele mesmo definiu como muito bom. E nesse mundo criado por ele, ele colocou os seres feitos à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. Seres feitos para governar sobre essa criação, para viverem um com o outro e proliferarem a sua raça e para terem uma relação de comunhão e serviço a esse Senhor Criador. Esse é o mundo perfeito, tal como ele veio a existir. Porém, a história da nossa raça em pacto com Deus nesse mundo, ela ganha um elemento de drama e de tragédia quando o ser humano decide se rebelar contra o Criador e se tornar autônomo em relação a ele, buscando a sua própria divinização, tomar o lugar do Criador. Isso fez com que o pecado adentrasse a criação e maculasse essa boa obra de Deus, deformasse a imagem de Deus em nós e nos colocasse numa situação uma situação de perdição, né? Nos tornasse malditos. Se não houvesse uma intervenção por parte de Deus para reverter esse processo de destruição e devastação e de morte que a queda inseriu na criação, nós estaríamos perdidos e o nosso resultado seria a condenação final.
Porém, Deus interviu e ele proveu meios de redenção, em especial na pessoa do seu Filho, que se encarnou em Jesus Cristo, tomou sobre si a condenação do nosso pecado e modelou a vida perfeita nesse mundo criado por Deus através da sua perfeita obediência. Aqueles que se unem a Cristo pela fé, eles experimentam redenção. E eles não apenas são libertos das consequências do pecado, da culpa do pecado, mas iniciam um processo de santificação e restauração da imagem de Deus no homem caído, que os leva a se tornar semelhante a Jesus. O resultado disso tudo será novo céu e nova terra, que serão trazidos na consumação. Mas ainda que ainda não tenhamos chegado lá, já no presente momento, experimentamos os efeitos dessa redenção. E esse modelo, né, que é completamente teocêntrico e teorreferente, é Deus que está por trás de cada uma dessas etapas aí da nossa história, dessa metanarrativa, cada um desses elementos, eles influenciarão o modo como nós olhamos para a realidade e a interpretamos. Nós veremos traços de criação, queda e redenção em qualquer aspecto da realidade que nós procuremos entender e pensar a respeito. Então, esses elementos que são, digamos assim, os pilares da cosmovisão cristã, eles serão muito úteis para que nós possamos pensar os conteúdos das diversas disciplinas a partir de um referencial que seja fundamentado na palavra de Deus, na sua revelação, né? Então, esse é o grande enredo da Escritura, né? E é a partir daí que nós passamos a encontrar respostas, né, iluminadas, corrigidas pelas lentes da Escritura para a realidade que nos cerca. Quais serão os benefícios de construir uma educação escolar que seja pautada, orientada por essa visão de mundo cristã? O professor Felipe colocou vários ali para nós. O primeiro deles é que esse conteúdo será científico. A visão de mundo secularizada do nosso tempo, ela negligencia o fato de que a ciência moderna ela surge em terreno cristão. Por quê? Porque é necessário que se tenha uma visão elevada da criação para você se lançar a tarefa de investigar e entender essa criação. Portanto, a cosmovisão cristã foi necessária para que a ciência moderna nascesse, não por acaso, no mundo ocidental cristianizado, né? A nossa visão de mundo ela dá ensejo, de fato, a um pensar científico. Além disso, a nossa cosmovisão ela vai reconhecer a diversidade que existe no mundo e a complexidade que existe no mundo. Isso levará à formulação de um conteúdo que não procura reduzir todas as questões, todos os elementos de uma determinada disciplina a um aspecto da realidade, uma visão reducionista das coisas. Então, se, por exemplo, quando você pensa numa disciplina como a história, quando ela é abordada a partir de uma cosmovisão em rebelião e antagonia contra Deus, como a cosmovisão marxista, ela vai reduzir todos os aspectos da história aos elementos econômicos e sociais e vai vai colocar a luta de classes como motor da história. E ainda que você possa extrair um ou outro insight correto dessa leitura, como um todo, ela é completamente equivocada, ela é reducionista e ela não explica de fato de maneira verdadeira e de maneira satisfatória o que é a história. Ela não captura a beleza da complexidade, da diversidade dos elementos que compõem a história humana. A partir de uma cosmovisão cristã, reconhecendo a diversidade e a complexidade da criação, você procurará referenciais para compreender e ensinar a história humana que vão proporcionar elementos mais profundos, mais belos, mais complexos, né, para de fato, transmitir esse conhecimento. A cosmovisão cristã vai permitir uma aplicação concreta do ensino,
né? Ela nos vincula à criação, à realidade, ela nos faz olhar para a realidade como algo que nós apreciamos, porque tem origem em Deus, né? E nós estamos num mundo concreto criado por Ele. Há cosmovisões que vão romper com a realidade, né? Que vão negar a realidade. No anelo humano de ser autônomo em relação a Deus, de ser o seu próprio Senhor, procura se reconstruir a realidade ao bel prazer da criatura, né? Então você tem aí, por exemplo, né, a negação por parte de teorias altamente críticas, né, e reconstrucionistas, até mesmo da realidade biológica mais básica de que nós somos feitos como homem e mulher, né? E essas ideologias estão aí penetrando nas escolas, ensinando essas inverdades para os nossos filhos. Por isso que a gente tem que, de fato, marcar posição e lutar pela realidade da escola cristã, né? Um ensino pautado numa cosmovisão cristã também vai prezar pela transdisciplinariedade. Por quê? Se toda verdade provém de Deus e se o mesmo Deus criou tudo que existe, faz sentido nós conectarmos os conhecimentos. Eles não devem ser vistos como entidades totalmente autônomas, sem correlação umas com as outras. Então, fazer conexões transdisciplinares faz todo sentido a partir de uma ótica cristã de ver o mundo, uma perspectiva cristã de compreender o mundo. Ela vai demandar reflexão, porque nós não podemos aceitar todos os conteúdos tais como dados, né? Nós vamos refletir criticamente a respeito das coisas, porque, por um lado, nós não podemos desprezar nenhum tipo de contribuição científica ou acadêmica, qualquer tipo de contribuição dada, mesmo que nascendo em terrenos seculares, porque a nossa compreensão da graça comum, da revelação geral, nos impele a considerar as coisas que as pessoas estão propondo. Mas, por causa da realidade do pecado e da deturpação da compreensão da realidade em virtude da nossa queda, nós temos que pensar essas coisas criticamente, né? Que é o aspecto aí que aparece, né, do caráter crítico. Nós proporemos uma visão equilibrada do homem, né? Em muitas perspectivas que estão por aí, o homem é colocado como centro de tudo, como autônomo, como a medida de todas as coisas, e Deus é completamente deixado para fora da equação, né? Nós não podemos tornar o homem o centro de tudo, porém, não podemos também desprezar o valor da vida humana e da natureza humana. Afinal, nós trazemos a imagem de Deus, corrompida, sim, caída em pecado, mas redimível, criada pelo nosso Senhor, a sua imagem e semelhança, né? Temos uma visão equilibrada do futuro, que não é nem um futuro triunfalista, né? Que traz o paraíso na Terra por causa do esforço humano, né? E nem um desencantamento em relação ao futuro, porque nós sabemos que as coisas caminham para a consumação. Deus vencerá no final. Então a gente busca a paz nesse nosso lugar de exílio, onde nós vivemos até que os novos céus e a nova terra cheguem. E, por fim, uma valorização da cultura judaico-cristã, né? Nós sabemos que se aspectos como a beleza, a bondade, a humanidade, a coragem, né, a busca da sabedoria, se essas coisas são de fato importantes, são valorizadas, você não encontra referencial para essas coisas fora de uma visão de mundo judaico-cristã, né? Não faz sentido falar em bondade, falar em amor, falar em caridade, se não for para um referencial judaico-cristã, né? Olha para a cultura... Olha para a cultura viking, né, a parte da redenção. Assiste uma daquelas séries sobre os vikings, você vai ver que não há muito espaço para bondade ali, não. Né? Há espaço para prevalência da força, né, da imposição do mais forte. Há espaço para vingança, né? Mas não há espaço para bondade, para perdão. Né? Não são valores apreciados pelos pagãos que habitavam ali a Europa antes da sua cristianização. Então não há como negligenciar o impacto
da estrutura de pensamento, da visão de mundo judaico-cristã sobre o mundo ocidental. Né? Se de fato nós valorizamos alguns aspectos do mundo ocidental que fizeram com que nós experimentássemos o progresso, né? As consequências benéficas, né? que nós desfrutamos da nossa vida de hoje, de uma civilização mais humana, né? Uma civilização que preza por direitos humanos, que preza por justiça, que busca cuidar de todas as pessoas. Isso é fruto da cristianização do Ocidente. A gente está a gente está deixando isso para trás, né? A gente está renegando essa herança, mas, de fato, se você deixá-la completamente para fora da equação, não faz sentido valorizar essas coisas que ninguém nega que são boas, né? Que ninguém nega que devem ser buscadas e valorizadas. Pois bem, essas são então as consequências as consequências benéficas, né? O benefício que uma educação baseada na cosmovisão cristã traz. O professor Felipe coloca aí para nós. Promover uma educação escolar cristã significa assumir os princípios e valores básicos da Bíblia como lentes para compreender e explicar a realidade à nossa volta. Uma educação a partir da visão de mundo cristã consiste numa oportunidade de ler o mundo, tendo como guia epistemológico a revelação de Deus em sua palavra. Eu já tinha colocado isso aí, voltou, não sei exatamente porquê, mas valeu a pena porque é algo muito bom que o professor Felipe colocou aí para nós, né? Então, se a gente aplicar isso tudo que a gente considerou aqui na nossa prática acadêmica, pense aí como um exercício, né? De que modo isso pode nos ajudar a pensar num currículo concreto, né? Tente refletir a respeito dessa questão um pouquinho e a gente vai fazer uma aplicação desses elementos aí. Eu vou tentar fazer na minha limitação aqui, né? Mas procure pensar como isso impacta a sua prática pedagógica e o conteúdo que você ensina. Eu tenho certeza que tem muita gente fazendo esse curso aqui que é professor profissional. Se você pensar em termos de criação, queda e redenção, tendo Deus como ponto de partida, como elemento estruturador da sua forma de compreender o mundo, como isso impacta a sua docência, como isso impacta o conteúdo que você ministra e o modo como você ensina os seus alunos. Qual é o impacto? Então, pensando aqui num exemplo para colocar isso em prática, a gente vai olhar para o ensino de artes, né? Se a gente... eu não sei o que aconteceu aqui, mas alguns panos de fundo que eu tinha aqui sumiram completamente, né? Infelizmente, deu algum problema aqui no meu slide. Mas eu queria chamar você a refletir, por exemplo, sobre a questão deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Se você pensar, por exemplo, na questão das artes, né? As artes como uma realidade que pode ser ensinada a partir de uma cosmovisão cristã, né? Você vai olhar para a realidade da beleza, né? e do realismo artístico, né? Da retratação como algo que tem um grande valor. E isso é algo praticamente negado por todo mundo na realidade artística dos nossos dias. A mera retratação ela é vista como algo que não encontra muito espaço, né? Não encontra muito fundamento na realidade, né? Os cânones históricos da arte, né? Que valorizam a questão do claro e do escuro, né? Que valoriza a questão da perspectiva, né? E retrata a realidade com beleza e primor, isso é completamente negado no contexto do ensino, da prática artística dos nossos dias, não é? Agora, você olha para a arte contemporânea e para a arte moderna, o que você tem? Você tem a reconstrução da realidade à luz da perspectiva do artista,
né? Então, você tem a negação desses cânones clássicos, né, de perspectiva, de profundidade, de proporcionalidade, né, de contrastes entre claro e escuro, de todos esses cânones artísticos, né, e você tem a ideia de que colocar um monte de mancha de tinta na tela e criar ali algo completamente sem conexão com a realidade pode ser considerado arte. Não necessariamente bela arte, mas pode ser considerado arte por quê? Porque você simplesmente se expressou a sua emoção, expressou o seu sentimento. Por mais que haja um espaço na nossa vida para a gente expressar aquilo que a gente sente, a expressão dos seus sentimentos não legitima a sua arte. Por que isso pode ser considerado belo, né? Esse é um ponto que a cosmovisão cristã nos leva a considerar. Existem padrões objetivos de beleza? Se a gente entende que Deus tem uma palavra a respeito das coisas e a gente olha para a realidade criada por Ele e vê beleza nas cores que Ele criou, nas formas que Ele criou, né? Então, é inegável que há padrões estéticos, há padrões estéticos objetivos, há como nós olharmos para a realidade da expressão artística e entender que aquilo ali, de fato, é belo e pode ser legitimado pelo seu valor em termos de transmissão de elementos de beleza. E você olha para obras de arte em que esses cânones são negados e você vê claramente ali um elemento de rebelião, né, de insurgência contra esses cânones no sentido de autoafirmação do ser humano, dizendo: eu defino o que é belo e não alguém fora de mim. Alguém fora de mim não tem direito de definir o que é belo. Eu tenho a última palavra em relação ao que é belo e ao que deve ser apreciado. A realidade que eu tento recriar e reconstruir aqui a partir da minha perspectiva artística. Então, esses elementos mostram para nós que numa disciplina como a educação artística, a gente tem muito a dizer para os nossos alunos, para aqueles que aprendem conosco, a respeito da cosmovisão cristã. Né? E geralmente é algo que a gente negligencia, que a gente algo que isso é muito subjetivo, né? É claro que há um elemento subjetivo na apreciação da arte, mas se você for pensar nos fatores motivadores que fazem um artista fazer algo de uma forma X ou de uma forma Y, há muito da cosmovisão do artista por trás dessa criação, né? E isso dá margem para a gente refletir a respeito dessas coisas de maneira muito consistente, né, e muito importante. Então, só para dar um exemplo, né, eu sinto aqui que os slides que eu iria usar acabaram desaparecendo, né? Eu queria mostrar para vocês, depois busquem aí por vocês mesmos, né? As meninas pintadas por Velázquez, e depois a releitura que é feita por Pablo Picasso, um autor de uma outra escola, né, de uma escola modernista, e uma releitura que é feita por um outro artista ainda do cenário contemporâneo, criando uma colagem, uma fotocolagem que é uma transgressão completa, né, da ideia inicial de Velázquez, né? Então, é muito interessante a gente ver, né, essa mesma obra, procure por Meninas de Diego Velázquez e as suas releituras, e você vai ver ali claramente uma mudança de cosmovisão, de um momento para o outro, né? Com uma mensagem muito clara sendo transmitida, né? Se num primeiro momento, na primeira obra, a beleza da família, a beleza da realeza, né, o lugar do artista, né, a beleza que se expressa de uma cena do dia a dia, né, da corte real, é algo que é digno de ser pintado e retratado, né? Você vai ver que Picasso ele desconstrói tudo isso, né? Ele reconstrói a realidade a partir da sua própria percepção, né? E mostrando que de fato o artista ele define os cânones, ele define as coisas conforme a sua própria compreensão da realidade. E aí depois com Joel mais para frente, num cenário mais contemporâneo,
existe a glorificação da morte, a glorificação do feio, do desalinhado, do desajuste, né? de elementos que são de destruição. Né? Então, aí você vê uma progressão claramente, né? de uma cosmovisão a partir de um cânone clássico retratando o belo por uma retratação da morte, do bizarro, do excêntrico, né? que você encontra na leitura contemporânea dessa obra clássica de Diego Velázquez. Né? Então, esse é apenas um exemplo, né, de como que uma disciplina como a educação artística ela pode ser tão útil e tão importante para transmitir a cosmovisão cristã. Né? E quando ensinada a partir de uma perspectiva correta, uma perspectiva fundamentada na verdade da Escritura Sagrada. Né? Então, eu quero concluir convidando você para refletir comigo aqui sobre aquilo que a gente aprendeu, né? E para fazer essa reflexão, a gente sumariza, né, a nossa aula, mostrando aquilo que a gente aprendeu nessa semana. A educação escolar proposta a partir de uma visão cristã é tão crucial, é uma tarefa, né? Propor a educação escolar a partir de uma cosmovisão cristã é tão crucial quanto desafiador. A educação influencia a cosmovisão determina a educação. Pedagogia e currículo devem se aliar corretamente à cosmovisão cristã. A visão de mundo cristã traz vários benefícios à educação escolar. Desenvolver um currículo consistente com a visão cristã é difícil, mas é possível. Né? Eu quero que você considere essas questões que nós aprendemos hoje, né? E faça o seu exercício ali no fórum de atividades reflexivas, pensando nessas questões que a gente sempre coloca para vocês pensarem e refletindo a respeito de como elas podem... como o conteúdo aprendido essa semana, seja nas leituras iniciais, seja por meio dessas videoaulas, seja por meio da leitura complementar, como isso impactou você, não só do ponto de vista do conhecimento que você obteve, mas do ponto de vista do seu relacionamento com Deus. Né? Eu espero que esse curso tenha sido útil para a sua vida, eu espero que ele traga benefícios para a sua vida, e o meu desejo é que essa introdução à educação cristã possa, de fato, levar você a pensar a partir de premissas fundamentadas na palavra de Deus, como você pode influenciar a sua igreja, né, como alguém disposto a ensinar no contexto da sua igreja, como você pode transformar o seu lar, como você pode ajudar outros pais cristãos a serem influências transformadoras e benéficas no modo como eles educam seus filhos e como que, de fato, você pode causar um impacto como educador cristão no contexto do ensino escolar. Né? Eu acredito que, como cristãos, nós podemos pensar a educação de uma forma muito mais profunda. Nós podemos pensá-la como formação holística do indivíduo que leva, de fato, a uma transformação, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais parecidas com Cristo. E isso realmente muda a realidade, isso muda tudo. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, possa fazer de você um instrumento nas mãos dele, para que você, de fato, com fidelidade a Deus, na dependência da graça dele e do poder do Espírito Santo, possa moldar as pessoas à imagem e semelhança de Cristo Jesus, assim como a sua vida tem sido moldada à imagem e semelhança do seu Salvador. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Espero que nos vejamos em outros cursos ou em algum outro contexto. Deus abençoe ricamente sua vida.